Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Boa tarde a todos. Vamos começar mais um podcast do Hemoplay. E a gente vai começar agora o podcast mais divertido do Hemoplay, que é o Batom na Imunematologia. Então, eu sou neófita na imunematologia. Estou desde 2011 com imunematologia, trabalhando em imunemato. Mas hoje eu tenho as minhas amigas que eu tanto assisti em emo, doutora Lilian Castilho e doutora Shirley Castilho aqui junto comigo. E nós vamos discutir um pouquinho sobre a imunematologia da vida real. A gente quer que vocês aproveitem essa nossa conversa sobre de tudo que vocês ouvem, de tudo que vocês experimentam, de o que realmente a gente usa na prática, né? Doutora Lilian, vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente precisa ter tudo que a gente ouve, que a gente tem que ter? Carla, muito obrigado pela excelente abertura aqui, por estar conosco, estarmos aqui nós três, né? Com certeza. Cada uma trabalha numa realidade diferente, né? Até com tecnologias diferentes. E eu acho que essa sua pergunta, ela é muito importante, né? Porque num congresso como esse se discute muitas coisas diferentes. Olha, existe essa tecnologia, vem gente de fora falar, mostrar coisas que estão sendo utilizadas no exterior e todo mundo fica, meu Deus, mas eu não tenho isso, então eu não estou fazendo corretamente a minha rotina, né? Isso, na verdade, não existe. Eu acho que a gente tem que trabalhar bem com aquilo que a gente tem, né? E hoje em dia a imunematologia ela tem um foco que é prevenir a aluminização e as reações transfusionais hemolíticas. Antes a gente só trabalhava para prevenir as reações hemolíticas, hoje a gente também trabalha para prevenir a aluminização. Então, se nós tivermos ferramentas que nos ajudem a fazer isso, independentemente se é a ferramenta mais sofisticada ou menos sofisticada, desde que você esteja trabalhando corretamente, com a padronização correta, dentro de uma segurança laboratorial, eu acho que o ideal é atingir esse objetivo, que é prevenir a aluminização e a reação transfusional hemolítica tardia, principalmente, né? A imediata também, óbvio, mas a imediata com o ABO, hoje todo mundo se preocupa muito. Então, eu vejo que, por exemplo, se você tiver uma boa técnica de detecção de anticorpo, né, principalmente se tiver a oportunidade de ter uma associação de técnicas aí, você vai cobrir a maioria dos anticorpos que têm importância clínica. E é uma coisa que a gente tem que lembrar hoje, que nós não podemos mais dar bola para os anticorpos que não têm importância clínica e focar naqueles que têm importância clínica. Então, se nós tivermos ferramentas que detectem esses anticorpos e ferramenta que a gente possa desenvolver protocolos de prevenção de aluminização, a gente já vai estar fazendo um excelente trabalho dentro da imunematologia. Outra coisa que eu hoje acho muito importante é essa questão dos programas de doador raro, que eu acho que isso teve uma evolução grande dentro da imunematologia. Hoje nós estamos conseguindo, né, fornecer sangue raro para os nossos pacientes que têm anticorpo raro, e estamos conseguindo identificar esses anticorpos. Então, veja, nós somos um país em desenvolvimento, nós não temos todas as técnicas sofisticadas dos países em desenvolvimento, nós estamos conseguindo fazer isso, né? E aquilo que a gente não consegue, hoje nós temos laboratórios de referência para isso. Então, o importante é você identificar o problema. Se você não tiver estrutura, encaminha para um laboratório de referência. Então, agora eu vou passar a bola para a Shirley, para ela comentar, né, o que ela vê, como é que ela enxerga tudo isso. Eu acho assim, a imunematologia, como muitas coisas na área da medicina, ela é
tem que ser personalizada. Então, a primeira coisa, você tem que conhecer quem são esses seus pacientes, né? E eu sempre digo que a imunohematologia também não é só um teste laboratorial, ela é um processo, né? Cuja liberação, na maioria das vezes, vai ser um produto que vai ser transfundido. Então, assim, não adianta também eu ter o melhor laboratório do mundo e eu não controlar bem meu processo se eu começo a trabalhar com uma amostra errada. E aí a gente vê, né, também, às vezes a gente tem uma preocupação imensa em fazer todas as técnicas possíveis, mas você está trabalhando com a amostra errada. Ou então você libera aquela bolsa e ela é transfundida no paciente errado. Então, assim, eu acho que hoje é isso aí que a Lilian falou, hoje as ferramentas são inúmeras, elas. A gente não pode ser assim, criança que quero tudo, então a gente tem que identificar o que eu preciso, o que eu devo obter. Então, se eu tenho um laboratório de doador, é uma coisa, se eu tenho um laboratório de pacientes, é outra. Se eu faço uma investigação de casos complexos, eu tenho que ter uma outra estrutura. A gente hoje não dá para fingir que não existe todo um arsenal, né, a gente conseguir um doador raro, as parcerias que são fundamentais, a gente tem que ter humildade também para dizer, eu posso ir até aqui, daqui eu passo a bola para você, vamos dividir, aliás, não é dividir, é somar, né, a palavra correta. E eu acho que assim, a evolução foi realmente incrível, incrível. E o que eu acho que hoje, né, eu que trabalho muito na medicina transfusional, vendo não só o laboratório, como vendo o paciente, é que, infelizmente, embora o ABO ainda seja o teste mais simples de ser executado, né, ainda é o mais importante e existe alguma negligência, até por achar que esse teste é muito simples. Então, eu acho assim, que o grande recado que a gente tem que dar para as pessoas é: faça o que tiver que fazer da melhor forma possível, com atenção e respeitando, né, a técnica, a preconização da técnica. Não pode negligenciar isso. Quer dizer, isso é uma grande preocupação que eu tenho. Não faça nada correndo, pare, olhe. Imunemato sempre a gente tem que raciocinar. É uma especialidade de raciocínio, né? A gente tem que fazer o estranhamento de um resultado, a gente tem que valorizar as informações do teste. Se você tem uma cruz e duas cruzes, é aquela que a gente tem que ver o pormenor da informação, que tudo isso vai ser extremamente informativo. E não só isso, como também a teoria. A imunohematologia, você pega toda uma teoria de formação e aplica diretamente na sua rotina do dia a dia. Então, assim, é fantástico. E eu acho que uma das coisas que vocês duas falaram é o olhar para o paciente. O mesmo anticorpo vai ou não causar hemólise, isso depende muito do paciente. E, gente, o paciente pode ou não aguardar a gente fazer todo o nosso arsenal de testes, porque ele precisa transfundir, senão ele tem uma complicação grave, senão ele não opera. Então, existe um limite em que a gente pode esquecer que tem uma pessoa esperando aquela bolsa. E hoje eu vou lembrar um episódio que eu passei com a doutora Lilian, que eu acho que foi muito emblemático. A gente estava no ISBT e estava sendo descrito um novo alelo de NOPS. E era um paciente que apresentou um anticorpo. Naquele momento fizeram toda a investigação para achar a nova variante. E no final, quando terminou, a doutora Lilian estava moderando, ela perguntou: e o paciente, esse anticorpo era relevante? E eu quero que você me diga qual foi a resposta que foi dada para você nessa hora. Na verdade, ele falou, não, nós não investigamos isso. Né? Provavelmente não era significante, porque a maioria dos anticorpos NOPS não tem importância clínica. E a gente sabe que isso é aquilo que a Carla acabou de falar, depende muito do anticorpo naquele paciente específico. Então, o mesmo anticorpo que não tem importância clínica em um paciente pode ter em outro. Então, para isso, é importante que se investigue. E hoje a gente tem meios para isso, né? Doutora Carla mesmo tem um MMA fantástico super que ela fantástico. tem socorrido muitos laboratórios do Brasil, né, para fazer um tipo de investigação
como esse. Então, a gente não pode negligenciar isso, né? Fazer um trabalho investigativo. Eu adoro trabalho investigativo, eu sou pesquisadora, então, assim, eu acho fantástico, mas a gente não pode pensar só na investigação. A gente tem primeiro resolver o problema transfusional. Depois que você resolveu o problema transfusional, então vamos fazer a investigação, vamos ver o que é. E não fazer a investigação e não resolver o problema transfusional, ou negligenciar o problema transfusional. Naquele dia, ele deu uma risada e falou: eu não tenho a melhor ideia. Ele foi transfundido. Agora, eu não sei se a transfusão rendeu ou não. E aí, a questão é o paciente que apresentou o anticorpo, que deflagrou toda essa investigação, que era um antígeno novo. Ele foi sendo transfundido com bolsa incompatível e ninguém se preocupou em verificar como foi o incremento dessa bolsa. Então, isso é uma dissociação muito grande em relação ao que está acontecendo com o paciente. Como a doutora Lilian falou, hoje a gente tem ferramentas para transfundir o paciente com segurança. E a automação, doutora Shirley, onde que entra nisso? Então, às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha um pouquinho, depende do processo. Não, eu acho que assim, hoje a automação ela é imprescindível, né? E quanto mais a gente puder expandir para os laboratórios, ela é super importante, porque eu acho que em muitas situações ela permite o interfaceamento dos dados. Então, por exemplo, no laboratório de doadores, onde você tem 500 amostras disso, imagina você digitar resultado, que é umas causas de erro, né, significativos, são os erros clericais. Então, hoje é fundamental, é indispensável em determinados laboratórios, né, principalmente que processam grandes amostras. Na rotina de pacientes também, hoje esses equipamentos, eles vêm com a opção de você parar para colocar emergências, que isso também é importante, né? Mas assim, veio para ficar, a gente tem que realmente dimensionar, né? Isso é importante para você dimensionar para o desenho do seu laboratório. E hoje também até para evitar essa coisa do erro clerical, hoje você tem plataformas até pequenas, né, que você pode utilizar e que vão te dar mais uma segurança, principalmente nesse registro, armazenamento, né, e o backup de todos esses resultados. Imagina que antigamente tudo era na mão, ler, olha, anota, não dá, né? Imagina uma grande rotina, porque o certinho, eu e Lilian aprendemos assim, você também. Tem que anota cada fase, então, assim, isso é fundamental. Então, eu acho que a automação, hoje a gente tem muitas opções, que é muito bom. Então, permite uma ampla concorrência, que isso também é super importante em relação aos processos de compra, né? Justamente a gente está inserida em serviços públicos, a gente busca o preço também e qualidade. Então, eu acho que assim, a evolução da Imunemato, ela tem assim, atingido um patamar muito interessante e ajudando muito as nossas rotinas. Eu queria só complementar, Carla, em relação ao que você comentou aí do NOPS, que é uma coisa que tem me preocupado muito. Com o avanço das técnicas moleculares, o foco de alguns investigadores ou mesmo profissionais da área agora foi descobrir novos alelos. Novos alelos, quero descobrir um novo alelo, eu quero publicar esses novos alelos, e o pessoal está esquecendo do significado clínico disso por trás. E isso me preocupa muito, porque as novas técnicas moleculares são muito legais, né? Você consegue resolver muitos problemas, mas elas têm aplicações específicas. Não é sair fazendo sequenciamento de terceira, quarta geração em todo mundo e descobrir um monte de coisa que não tem importância clínica, perdendo um tempo enorme e não focando naquilo que é importante, que é salvar vidas. Então, eu acho que isso está se perdendo um pouco. Então, por isso que eu acho que esse tema, Carla, que você colocou da imunematologia na vida real é muito importante. E agora eu vou pedir mais uma coisinha, que a gente também discutiu sobre isso. Existem algumas propostas, a doutora Lília lembrou muito bem da questão de você identificar novos alelos sem se preocupar na relevância
do anticorpo que levou a essa identificação. Então, você imagina que tinha um paciente necessitando de uma transfusão e você não sabe se esse paciente foi manejado com eritropoetina, se esse paciente foi suplementado de ferro, se esse paciente necessitava de uma transfusão aguda, se ele ficou sem a cirurgia. A gente não consegue ter esse feedback. E a gente chegou a ter uma discussão num dos congressos do México, porque está aparecendo uma proposta de fazer pesquisa de anticorpos irregulares por citometria de fluxo, tanto no ISBT quanto em outros congressos que a gente foi, que nos deixou um pouco perplexa de, calma, isso é uma proposta para um grupo isolado? Não, isso é para todo mundo. Como assim isso é para todo mundo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso apareceu no ISBT, isso apareceu num outro congresso da América Latina, e o meu medo é que se comece a fazer, imagina fazer citometria de fluxo, vamos falar um pouquinho sobre essa nova técnica que está sendo, que vem um pouquinho aí ao encontro do que a gente está falando? Carla, eu fiquei espantada. Eu assisti uma palestra no México mesmo, de um profissional lá ele é dos Estados Unidos, eu acho, ele defendendo realmente a citometria de fluxo para fenotipagem eritrocitária, não só para a pesquisa de anticorpo, mas fazer, em vez de você fazer aglutinação, fazer citometria de fluxo. E eu questionei ele, por que eu trocaria a minha aglutinação por uma citometria de fluxo, que é um teste muito mais complicado de se fazer na rotina? Ele me disse, por causa do custo, porque eu uso muito menos reativo. Mas você tem um anticorpo secundário, né? Como é que você vai... a gente tem que simplificar a rotina e não complicar. Então, em alguns lugares, eles enxergam assim, o custo do reagente, que seriam os antissoros, e não pensam no equipamento que você tem que ter, que é um citômetro, e nem no anticorpo secundário. Num país como o nosso em desenvolvimento, sim, por exemplo, nós temos que importar esse anticorpo secundário. Isso é caro. Então, o pessoal não está medindo muito isso. Eles querem inovar, mas sem medir as consequências disso na vida real. Então, eu acho que assim, a hemácia é uma célula estável, então não tem muito problema. Diferente quando a gente trabalha com leucócito, como é o exemplo que eu trabalho em HLA, onde tudo migrou, né, para uma citometria de fluxo, e que enlouquecem muitas vezes, porque são N kits com determinadas especificidades, com determinado número de bits, determinado número de tudo, e é um custo elevado, muito caro, mas assim, eu acho que assim, se faz necessário pelo fato das características, né, do leucócito, mas realmente, eu acho que para a hemácia, em relação à rotina do dia a dia, eu acho meio utópico isso. Eu acho que hoje, o que a gente tem, ela atende perfeitamente as rotinas laboratoriais normais, né, e as complexidades podem se levar para outras metodologias. Então, assim, hoje eu não tenho não vejo essa necessidade dessa migração, né? Porque hoje, se você vê realmente a estrutura que você tem que montar, os reagentes, o custo desses reagentes, acho que não se justifica no momento, sendo a hemácia, né, uma célula que se pode trabalhar com tranquilidade. Totalmente. E existem evoluções que a gente precisa progredir. Então, por exemplo, a compatibilidade genética. Eu assustei que eu fui colher um exame no laboratório e me ofertaram. Você quer fazer o seu sequenciamento de genoma completo para saber qual é a melhor comida para você comer, qual é o melhor produto de cabelo, como que se comporta a sua pele? Isso eu já sei como se comporta mal. Mas assim, poxa, sistema de grupos sanguíneos, é isso, né, doutora Lilian, doutora Shirley? Isso eu acho que é para onde a gente tem que ir, né? É isso, né? Exatamente. Eu acho que, principalmente, é aquilo que eu falei, você tem que ter aplicações específicas e que levem ao benefício do paciente, né? Então,
a compatibilidade genética para um paciente politransfundido com o paciente falciforme, ela vai ter um benefício enorme. Então, vamos focar nisso, sabe? Vamos fazer uma genotipagem mais completa, mais estendida, usando essas técnicas aí de sequenciamento para esse tipo de situação. E não indiscriminado, como a Carla falou, para saber que tipo de comida você vai ter ou como é que se comporta a pele ou isso. Nós temos que pensar hoje nessa tecnologia para o benefício do paciente e não para fazer só porque é bonito, porque é novo, porque fala meu laboratório tem, né? Eu acho que é isso. Você tem que ver realmente a aplicabilidade. Por exemplo, aquele paciente que chega, que você não conhece, ele chega a você todo politransfundido, né? Você tem que ter essa ferramenta da genotipagem que vai te ajudar bastante a tomar uma decisão, mas fazer por fazer, gente, é jogar dinheiro fora. E nós não somos um país rico, né? Não. Eu acho, até complementando, que é super importante o pessoal ficar atualizado, saber o que existe, que nenhum congresso como esse, a gente, principalmente, que é convidado para dar uma palestra, você tem que trazer o que existe de atual, mas também colocar um pouco a realidade, né? Como é que você trabalha com isso? Né, a aplicabilidade. O pessoal saber que existe isso, que você pode aplicar, em que situações você pode aplicar, né? Não é fazer tudo para todo mundo, é fazer o aplicável para quem realmente vai se beneficiar e lembrando que nós estamos trabalhando para o paciente, não pode tirar o foco dessa pessoa que está esperando uma transfusão e que essa transfusão, se muito bem indicada, é tratamento para ele. Então, eu agradeço muitíssimo as minhas queridas amigas e professoras, porque vocês são professoras para mim. Eu aprendo todo o congresso. E que aluna, então? Nós estamos aprendendo com ela. Com ela, né? É verdade. Aprendo porque brilhante. São pessoas profissionais ótimas e pessoas maravilhosas. E a gente brinca do batom na imunematologia, porque a imunematologia nos une. Nós trabalhamos juntos e a imunematologia é só uma, né, pessoal? Exatamente. Concordo plenamente. É única e é batom mesmo, porque só tem mulher quase na Clube da Luluzinha. Todo mundo arrumadinha, não tem mulher largada, não. É tudo arrumadinha, tudo bonitinha, e trabalhando muito bem. Exatamente. Eu agradeço muito também. É o maior prazer estar aqui com vocês duas, né? Eu então que fico lá no Rio de Janeiro, não sou nem de São Paulo. Então é sempre uma festa poder encontrar vocês e sempre a gente leva de volta alguma coisa a mais em relação a esses encontros, não só o encontro pessoal, né, em relação à amizade, como também a parte profissional de vocês duas. Eu também agradeço muito de estar aqui com vocês, né? Duas queridíssimas para mim. Muito obrigada. E eu acho que o fato da gente dividir nossas experiências é um ganho enorme para mim, para nós todas, e essa oportunidade de estar junto realmente para a gente que tem uma vida louca, corrida, que nunca se encontra, é maravilhosa. Então, eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui. Eu também. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Batom na Imunematologia é o podcast mais divertido do Hemoplay. Então, falando diretamente do Hemo, mandando um beijo cheio de batom para todo mundo que ouviu. Ai, que linda! Beijo, gente. Tchau, tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.